Uma mãe gorila aparece na porta de um humano, mas o que ela carregava no peito deixou todos em choque. A chuva caía forte naquela noite de sexta-feira na pequena cidade de Kibale, Uganda. Dr. James Morrison estava sentado em sua cadeira de balanço, lendo relatórios sobre a população de gorilas da região, quando ouviu algo incomum. Não era o som habitual da tempestade tropical ou dos animais noturnos da floresta. Era uma batida pesada, insistente na porta de madeira de sua cabana. James franziu a testa. Eram quase 10 da noite e ele morava a quilômetros de distância da vila mais próxima. Pouquíssimas pessoas se aventuravam pela estrada lamacenta que levava até seu posto de pesquisa, especialmente com aquele temporal. Ele levantou-se devagar, pegando a lanterna que mantinha sempre à mão. As batidas continuavam, mais urgentes agora. "Já vai!" gritou James, aproximando-se da porta com cautela. Quando abriu, sua lanterna iluminou uma cena que o deixou completamente paralisado. Ali, encharcada pela chuva, coberta de lama e folhas, estava Keza, uma gorila das montanhas que James conhecia muito bem dos seus anos de pesquisa na floresta. Mas não era isso que o chocava. O que o deixou sem palavras foi o que Keza carregava contra o peito. Envolto em suas enormes mãos negras, protegido precariamente por folhas de bananeira, estava um bebê humano. James piscou várias vezes, como se aquilo pudesse fazer a visão diante dele desaparecer ou fazer sentido. Mas Keza permanecia ali, com seus olhos castanhos profundos fixos nele, emitindo sons baixos e urgentes que qualquer primatologista reconheceria como pedido de ajuda. O bebê estava vivo. James podia ver o pequeno peito subindo e descendo, o rostinho avermelhado e enrugado típico de um recém-nascido. A criança não podia ter mais do que alguns dias de vida. "Meu Deus!" sussurrou James, sua mente de cientista lutando para processar aquela situação sem precedentes. Keza deu um passo à frente, estendendo ligeiramente os braços na direção de James. Não havia agressividade em seus movimentos, apenas urgência, desespero até. James conhecia aquela fêmea há 5 anos. Ela era uma das gorilas mais inteligentes e gentis do grupo que ele estudava. Mas nunca, em seus 20 anos de carreira, ele havia testemunhado algo assim. "Está bem, Keza. Calma", disse James em voz baixa, do jeito que sempre falava com os gorilas. Lentamente, estendeu os braços. "Deixe-me ver o bebê." Por um momento, Keza hesitou. Seus olhos moveram-se entre James e o bebê, como se estivesse tomando uma decisão crucial. Então, com uma delicadeza surpreendente para um animal de quase 100 quilos, ela colocou a criança nos braços de James. O bebê estava frio, muito frio, mas respirava. James correu para dentro da cabana, Keza permanecendo na soleira da porta como uma guardiã vigilante. Ele colocou o bebê sobre a mesa, rapidamente buscando toalhas limpas e seu kit de primeiros socorros. Suas mãos tremiam enquanto secava cuidadosamente a criança. Era uma menina, não podia ter mais de 3 ou 4 dias. O cordão umbilical ainda estava preso, amarrado com o que pareciam ser fibras de plantas. Alguém havia tentado fazer um parto nas condições mais primitivas possíveis. "Preciso aquecê-la", murmurou James para si mesmo, pegando cobertores e envolvendo o bebê. Verificou os sinais vitais da melhor forma que podia. Batimentos cardíacos fracos, mas regulares, respiração superficial, hipotermia moderada, desidratação provável. Ele olhou para trás. Keza ainda estava ali, observando cada movimento seu com atenção intensa. "De onde você tirou este bebê, Keza?" perguntou James, sabendo que não receberia resposta, mas precisando verbalizar sua confusão. "O que aconteceu?"
A gorila emitiu sons baixos e bateu levemente no próprio peito. Então, fez algo extraordinário. Virou-se e começou a andar para longe da cabana, parando após alguns metros para olhar para trás, claramente esperando que James a seguisse. "Não, não posso", disse James olhando para o bebê. "Esta criança precisa de ajuda médica urgente. Preciso ir até a vila, ligar para o hospital em Campantla." Mas Keza voltou, mais insistente. Bateu no chão com as mãos, apontou para a floresta e depois para James. A mensagem era clara. Havia algo mais que ele precisava ver. James estava diante de uma decisão impossível. Por um lado, tinha um bebê humano recém-nascido que precisava desesperadamente de cuidados médicos. Por outro, uma gorila que claramente estava tentando levá-lo a algum lugar, provavelmente para mostrar-lhe algo importante. Ele pegou o rádio de emergência e tentou contato com a vila. Apenas estática. A tempestade devia ter derrubado as linhas. Seu celular não tinha sinal, como sempre acontecia naquela região remota. Olhou para Keza, depois para o bebê. Tomou uma decisão. Rapidamente, improvisou um canguru com um cobertor resistente, amarrando de forma que o bebê ficasse seguro e aquecido contra seu peito. Pegou sua mochila de emergência, adicionou suprimentos extras, água, sua lanterna mais potente e um kit médico completo. "Está bem, Keza", disse ele, ajustando a mochila. "Me mostre o que você quer que eu veja, mas precisamos ser rápidos." A gorila pareceu entender, virou-se e começou a caminhar pela trilha que levava para o interior da floresta, no ritmo que sabia que um humano podia acompanhar. A chuva havia diminuído para uma garoa persistente, mas a floresta estava escura e traiçoeira. James seguia Keza com dificuldade, sua lanterna iluminando o caminho irregular. A cada passo, verificava o bebê contra seu peito, sentindo a pequena respiração, o calor gradualmente voltando ao corpinho frágil. Keza movia-se com propósito, ocasionalmente olhando para trás para garantir que James ainda a seguia. Eles caminharam por quase 40 minutos, adentrando partes da floresta que James raramente visitava. O terreno ficava cada vez mais difícil, com raízes expostas e pedras escorregadias. De repente, Keza parou. Seus pelos eriçaram-se ligeiramente e ela emitiu um som baixo de alerta. James imediatamente ficou em guarda, procurando por predadores nas sombras. Então ele ouviu. Era fraco, quase imperceptível sob o som da chuva, mas estava lá. Um gemido humano. Keza moveu-se para a esquerda, afastando galhos e folhas com suas mãos poderosas. James a seguiu, seu coração acelerado, e então viu. Sob uma saliência rochosa, parcialmente protegida da chuva por um abrigo improvisado de folhas e galhos, estava uma jovem mulher. Ela estava deitada em posição fetal, consciente, mas claramente muito fraca. Seu vestido estava rasgado e manchado de sangue. Ao seu lado, uma pequena pilha de panos ensanguentados indicava onde o parto havia ocorrido. Oh, meu Deus! James correu até ela, ajoelhando-se ao seu lado. "Você consegue me ouvir? Meu nome é James, sou médico. Bem, primatologista, mas tenho treinamento médico básico." A mulher abriu os olhos lentamente. Ela era jovem, não podia ter mais de 20 anos. Seus olhos moveram-se imediatamente para o bebê contra seu peito de James e lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Meu bebê", ela sussurrou, em um inglês carregado de sotaque. "Ela está viva." "Está sim", James apressou-se a dizer. "Ela está bem, está aquecida e segura." A mulher soltou-se de alívio, fechando os olhos. "O gorila, ela levou minha filha. Pensei que ela fosse comê-la, mas então ela saiu na chuva. Tentei segui-la, mas não consegui." James olhou para Keza, que observava a cena a poucos metros de distância. A gorila sentou-se, seus olhos inteligentes movendo-se entre James e a mulher. "Ela não quis fazer mal", disse James suavemente. "Ela trouxe sua filha até mim para que eu pudesse ajudar. Ela te salvou vocês duas." Enquanto James examinava a mulher e administrava os primeiros socorros básicos, ela contou sua história em fragmentos de frases intercortadas. Seu nome era Amara. Ela era de um vilarejo a mais de 20 quilômetros dali, no Congo.
Há 3 meses, homens armados atacaram sua vila. Milicianos que lutavam pelo controle das minas de coltão na região. Sua família foi morta. Amara, grávida de 6 meses, conseguiu fugir para a floresta. Caminhei por semanas, disse ela, sua voz fraca. Tinha medo de ir para qualquer vila. Eles estavam procurando sobreviventes. Alimentei-me de frutas, água de riachos. Quando as dores começaram, 3 dias atrás, estava sozinha. Ela havia dado à luz sozinha, sob aquela saliência rochosa, usando galhos e seu próprio vestido rasgado para cortar o cordão umbilical. Mas o parto havia sido difícil, ela perdeu muito sangue e estava fraca. Pensei que fôssemos morrer aqui, continuou Amara. Então o gorila veio. Primeiro fiquei apavorada, mas ela não estava agressiva. Ela observou por horas. Quando minha bebê chorava e eu não conseguia amamentá-la, o gorila voltou. Amara descreveu como Kesa havia se aproximado lentamente,